Mas sim, Pedro do Flamengo, pelo que eu apurei a informação, foi um dos nomes analisados pelo Ajax, porém, o time holandês optou por seguir o caminho de contratar o Marcos Leonardo. Já que a gente está falando de Flamengo, Bruno Andrade, vamos falar sobre o título do Flamengo ontem, o troféu de Algarve, que o Flamengo venceu o Benfica por 2-1. E você tem detalhes, bastidores desse jogo, que foi muito quente. E até um cara que acabou levando várias porradas ali durante esse jogo, que foi o Prestiani, lateral do Benfica, que aí o Emerson Royal deu nele, o Pulgar. Mas eu Atacante, perdão, falei lateral, mas o Prestiani. E você tem bastidores desse jogo, quero ouvir de tudo desse troféu que o Flamengo conquistou nessa intertemporada, mini-temporada aí. Lembrando que o Flamengo não perdeu nessa intertemporada, invicto, empatou com o River Plate 2-2, marcou o Bruno Henrique, depois Samuel Lino, 2-0 contra o Lausanne da Suíça, marcaram o Wallace Yan e também o Lohan, e no jogo de ontem, o jogo mais difícil, até pela grandeza do Benfica, jogar em casa, entre aspas, né? Porque como eu disse no começo da live, tinha mais rubro-negro do que torcedor encarnado. O Flamengo venceu por 2-1, gols do Samuel Lino e também do Wallace Yan, que entrou mais uma vez muito bem na equipe, continua como jogador para ser negociado, tá? É importante frisar, mas ganhou muitos pontos com o Leonardo Jardim durante essa intertemporada. O próprio Lohan, que é o jogador que volta de empréstimo da Itália, que o Flamengo vê com bons olhos uma venda, foi outro jogador jovem que aproveitou as oportunidades. O Samuel Lino, disparado ontem, foi o melhor jogador, deu uma canseira absurda nos zagueiros do Benfica, nos defensores do Benfica. Até para trazer um pouco mais de contexto e atualidade, o Benfica jogou sem 6 jogadores importantes, 6 jogadores, no caso, mundialistas, né? Entre participação e férias, o Benfica entregou para a Copa do Mundo 6 jogadores, o Flamengo entregou 9 e não tinha também o Léo Ortiz à disposição, ou seja, foram 10 desfalques, só que ainda assim o Flamengo foi superior, foi mais equipe, abusou um pouco também da agressividade, da intensidade, especialmente o Emerson Royal, deu 3 pancadas ali, uma delas no próprio Prestiani, e terminou o jogo sem cartão amarelo, o que foi um absurdo. Nesse ponto, assim, volto a dizer, foi um Flamengo muito intenso, muito agressivo. O Emerson Royal foi aquele que passou um pouco do ponto, mas continuou em campo. No geral, o Flamengo foi superior. Primeiro porque está mais rotinado, né? O Benfica começa um trabalho agora, vem de férias, pré-temporada, saiu o José Mourinho, entrou o Marco Silva, sem 6 jogadores importantes, enfim, dando muito espaço para a molecada, jogadores contratados recentemente. Consigo entender ali atuação um pouco abaixo do Benfica, mas ainda assim, muito mérito do Flamengo. O Flamengo foi para cima, incomodou, pressionou alto. Volto a dizer, o Samuel Lino fez um jogo brutal, um jogo espetacular no meio campo. O Johnny, lateral esquerdo, que é zagueiro, mas também é lateral esquerdo, na vaga ali do Ayrton Lucas, fez um bom jogo, incomodou bastante. O Johnny, para quem não se lembra, é um dos jogadores no Brasil que é agenciado pela Rafaela Pimenta, que é a empresária do Haaland. Aliás, quando ela participou com a gente aqui no Fala Fonte, nos deu uma exclusiva, eu cheguei a perguntar do próprio Johnny, e ela colocou muita expectativa em cima desse jogador, 19 anos, vem ganhando aos poucos espaço no Flamengo. Como eu disse, é central, joga para a esquerda, o Flamengo já renovou o contrato do Alexandro, então o Johnny vai ter ali uma certa dificuldade para ganhar espaço, mas aproveitou bem, no caso, então, essa intertemporada. Muitas coisas para falar aqui. A primeira eu já reforcei bastante, o Flamengo foi mais equipe, mereceu a vitória, fez por merecer a vitória. O Flamengo bateu um pouquinho, mas foi muito intenso, até pela rotatividade alta, é uma equipe mais rotinada do que o próprio Benfica. O estádio do Algarve, volto a dizer, lotado de flamenguistas, de rubros negros, era praticamente mesmo um quase mini Maracanã no estádio do Algarve, muito mais mesmo torcedores do Flamengo do que propriamente do Benfica, e teve impacto dentro de campo, porque o Flamengo já entrou mordido por 2 questões básicas, tá? Existe sim hoje, e quem acompanha as redes sociais percebe muito bem, uma rivalidade que é cultural, que é política, que é geopolítica, que também envolve futebol, envolve cultura, tantas coisas, entre Brasil e Portugal. Uma rivalidade sadia muitas vezes, infelizmente. Tem português que estica um pouco mais, tem brasileiro que estica um pouco mais, passa para agressividade, passa para violência verbal, acontece dos dois lados, tá? Frequentemente a gente vê brasileiro xingando português, português xingando brasileiro,
E isso depois vai crescendo e não tem a menor dúvida de que também teve impacto na partida. Primeiro pela arquibancada cheia, os brasileiros querendo ser superiores aos portugueses, e dentro de campo a mesma coisa. Começa por aí, essa rivalidade que hoje ela foi catapultada pelas redes sociais. Repito, ora é saudável, ora não é saudável, e os dois lados têm culpa. É português que estica muito, é brasileiro que estica muito, não conseguem viver ali em sociedade muitas vezes, é piadinha desnecessária, é xenofobia de um lado, xenofobia do outro. Então muita gente tem culpa nesse cartório, tá? Portugueses e brasileiros. Isso foi visto também dentro de campo pela entrega do Flamengo, que, repito, foi mais time. Naturalmente teve a perseguição em relação ao Prestiani, claro que teve, não custa lembrar, o Prestiani foi o alvo principal da acusação de racismo feita pelo Vinícius Júnior na última temporada, jogo entre Real Madrid e Benfica. O Vinícius Júnior acusou o Prestiani, Gianluca Prestiani, de racismo, de ter sido racista, um ato racista. A UEFA considerou que ele foi homofóbico, então ele foi punido por homofobia. Eu não vou comprar aqui qual a versão que é a correta, qual é a verdadeira, qual não é, mas é claramente esse é o contexto. O Vinícius Júnior o acusou de racismo, a UEFA, na sua investigação, o puniu com homofobia, que para a UEFA tem a mesma pena, tá? É a mesma punição. Se fosse punido por racismo, X jogos. Se fosse punido por homofobia, os mesmos X jogos. Então foi punido na mesma, só que o torcedor flamenguista, o torcedor rubro-negro, comprou a versão, naturalmente, do ato racista e foi perseguindo o Prestiani ao longo do jogo, com gritos de racista, com gritos de jogador preconceituoso. Os jogadores do Flamengo também foram para cima do Prestiani, ora o Emerson Royal, ora o Johnny e também o Pulgar. Foram esses três jogadores que chegaram mais forte no Prestiani, e sem dúvida alguma por conta do carinho pelo Vinícius Júnior. E se houvesse dúvida, se existisse dúvida de que a pancadaria enfim, chegar forte no Prestiani não tinha ou tinha a ver com o Vinícius Júnior, é só ver depois a comemoração do gol do Wallace Yan, o gol do 2-1, o gol da vitória. O Wallace Yan corre para a bandeirinha e dança e comemora da mesma forma que o Vinícius Júnior comemorou, e que depois aconteceu tudo aquilo que aconteceu entre Vinícius Júnior e Prestiani. Então claramente foi um Flamengo mordido, rotinado, mais equipe, querendo mostrar que o Brasil, nesse ponto do futebol hoje, é superior ao Portugal, ou o Flamengo é superior ao Benfica, e muito por culpa também dessa rivalidade Brasil e Argentina, mas essa perseguição que começou não, né, mas que os flamenguistas colocaram, os rubro-negros colocaram para cima do Gianluca Prestiani. Um trecho do Boto dando uma entrevista exclusiva para o Bruno Andrade falando sobre reforços. Coloque aí na tela, produção. Eu me obrigo a perguntar de dois nomes, até porque são os mais falados, ou foram mais falados, e também responde se bem entender. E não vou passar para além desses. Danilo, o do Botafogo, e o Marcos Antônio, do São Paulo. São jogadores que você tem interesse, ainda tem interesse, se já tiveram, não tem mais, se há uma possibilidade. Esses dois, eu não vou te perguntar de outros nomes, esses dois específicos. Eu vou te dizer que são dois excelentes jogadores, completamente diferentes, embora joguem em posições semelhantes, são completamente diferentes em estilo e modelo de jogador, mas são dois excelentes jogadores, é aquilo que eu te posso dizer. E aí, Bruno Andrade, ele deu uma esquivada nessa resposta aí. O que você sentiu ali nos bastidores, na conversa com ele, nessa entrevista, como você bem trouxe aqui no Fala Ponte? Na íntegra, estará disponível amanhã na ESPN. Reforços do Flamengo, para atualizar a nação aqui no nosso chat, o Márcio Cláudio perguntando, pode pintar. Você já também trouxe no Fala Fonte que não serão investimentos altos, né? É isso, Felipe. Ele se esquivou desses dois nomes, dois bons jogadores, dois jogadores que naturalmente foram observados pelo Flamengo, que interessam, ou pelo menos interessavam ao Flamengo, o Danilo do Botafogo e o Marcos Antônio do São Paulo. Aliás, Marcos Antônio que trabalhou com o Boto durante muitos anos no Shakhtar Donetsk da Ucrânia. Trazendo um bastidor aqui, para além de explicar mais o contexto dessa resposta, na entrevista ele fala do Danilo e do Marcos Antônio, e no pós-entrevista em off
Ele até brincou assim: se você me perguntasse do Luiz Henrique, do Zenit, a resposta também seria a mesma. Ou seja, 3 jogadores que são frequentemente comentados nos bastidores do Flamengo, nas redes sociais, mas que claramente não serão contratados pelo Flamengo. A não ser que, e aqui é uma ressalva muito importante, o Flamengo só projeta negócios, enfim, por um único jogador acima de 20 milhões de euros se vender um jogador importante nessa mesma faixa de valor. Por exemplo, se vender o Arrascaeta, ou se vender o Pedro, se vender o Pulgar nem tanto porque a multa dele é baixa, mas se vender o Léo Ortiz, aí sim o Flamengo cogita pagar 20, 25 milhões de euros por um reforço. Mas a ideia é manter a base, não só a base como os suplentes de luxo, os reservas de luxo, por exemplo o Emerson Royal, que, enfim, o Varela é mais titular do que ele, eles alternam bastante, mas o Flamengo recusou 9 milhões de euros pelo Emerson Royal. Então, respondendo primeiro sobre isso, o Flamengo só contrata acima de 20 milhões de euros um jogador se vender um jogador equivalente. Caso contrário, serão contratações pontuais, jogadores importantes, bem escauteados, bem analisados, mas que não custarão caro. Ou seja, claramente não será o Danilo, claramente não será o Marcos Antônio e claramente não será também o Luiz Henrique, 3 jogadores que, conforme eu disse mais cedo, são falados constantemente para o Flamengo. Um Flamengo que vai contratar pelo menos 3 jogadores, palavras do próprio Boto recentemente, não para mim, mas se eu não me engano para a coluna do Fla. O Boto, que está em Portugal ainda, deu algumas entrevistas, uma delas para nós, e ela vai na íntegra amanhã na ESPN, no site da ESPN, no Fala Fonte, entre outros canais da casa. Conta um pouco sobre os bastidores da chegada dele, a quase saída dele, a situação financeira do Flamengo, como é que vai ser a busca por reforços, a saída conturbada do Felipe Luiz, a avaliação que ele tem do Felipe Luiz agora no futebol francês, no futebol europeu. Fala de Cristiano Ronaldo, fala de Neymar, fala da rivalidade Palmeiras e Flamengo, fala do Caio Jorge, explica o porquê de o Flamengo não ter conseguido contratar o Caio Jorge, fala dessa possível rivalidade criada agora também com o próprio Cruzeiro, que é a terceira grande força no Brasil em relação a investimento financeiro. Então é uma entrevista bacana, tem muito suco, tem muito conteúdo. Já pingamos algumas coisinhas no começo da semana, trouxemos essa frase agora, amanhã vem mais. Mas é isso, para não monopolizar o assunto e até colocar o nosso querido André Plihal para falar, é isso. O Flamengo não vai contratar Danilo, Marcos Antônio e Luiz Henrique. Esses nomes só passam a entrar em pauta se o Flamengo vender bem. Mas a ideia é não vender bem, é vender alguns jovens, fazer ali um equilíbrio financeiro, ter fluxo de caixa e contratar jogadores pontuais com o aval, consentimento total do Leonardo Jardim. Aliás, ele explica bastante isso. Como era o trabalhar com o Felipe Luiz no mercado, avaliação de jogadores, saídas e entradas, e como é trabalhar hoje com o Leonardo Jardim. Explicou que são perfis totalmente distintos em relação ao mercado.